Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias para nós lermos o Evangelho de João. Aleluia. 6 e o versículo 67, irmãos. João 6, 67. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nos diz assim a palavra de Deus, irmãos. João 6 e 67. Então perguntaram Jesus aos 12: porventura queres também vós, outros, retirai-vos? Amém. Os irmãos podem sentar-se. Aleluia. Que se nós acompanharmos, irmãos, nós vemos aqui no versículo 60, nós vimos que Jesus deu uma palavra. Aleluia. Que Jesus falou ao povo. E muitos retornaram, acharam aquela palavra de Jesus muito dura e desistiram, voltaram atrás. Mas aqui, irmãos, se nós acompanharmos o versículo 68, que nos diz assim: respondendo-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Aqui Simão Pedro pergunta, fala para Jesus: se tu tens a vida eterna, se tu tens a palavra, que é a que me adianta para que um dia eu possa me salvar. E se nós pararmos para pensar, irmãos, nós olhamos lá para Mateus 19, onde Jesus tem um encontro com aquele jovem. E aquele jovem, como os irmãos sabem, é um rapaz rico. E ele chega e diz para Jesus: o que posso eu fazer para me herdar a vida eterna? Porque ele sabia que isso ele não tinha. Ele fez essa pergunta para Jesus. E ele mesmo diz para Jesus: eu cumpro todos os mandamentos, eu honro o pai, a mãe. Ele achou que tinha muita coisa, que ele já era alguma coisa. Mas se nós nos olhamos para a palavra, nós vimos que ele não era nada, aquele jovem. Daí Jesus disse para ele: vende tudo o que tu tens, vende teus bens e segue. Aquele jovem também achou dura aquela palavra. Por quê? Porque tocava no que ele estava preso. Ele estava preso no mundo pelo dinheiro. E se nós olharmos hoje, muitas coisas não é diferente. Muitos estão presos pelo mundo, pelo dinheiro. Estão presos aqui na terra. Aleluia. Outros presos pelo cargo. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu digo para os irmãos, muitas vezes eu me entristeço, porque quando eu conheci a palavra de Deus, eu reconheci que não era nada, que sem ela eu não sou nada. Eu era uma pessoa muito angustiada. Aleluia. Uma pessoa que muitas vezes a pessoa ofendia, eu não dizia nada, mas para mim perdoar depois era difícil. Eu levei quase 20 e poucos anos para perdoar meu pai. E eu dizia: não, eu não perdoo. Às vezes acontecia um acidente com ele, eu dizia: bem feito, isso foi pouco. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu conheci a salvação, eu comecei a entender que se eu quiser ter esta salvação, se eu quiser dar o reino dos céus, como a palavra nos diz, eu teria que renunciar a muitas coisas. Eu teria que limpar o meu coração daquelas mágoas. Eu teria que mudar muita coisa na minha vida. Mas o Senhor foi tão bondoso, irmãos, para comigo, que conforme foi os tempos, Ele foi tirando tudo aquilo que não se agradava. Foi limpando. Mas para isso eu tive que me colocar na presença de Deus. Eu digo para os irmãos,
esses tempos atrás eu fiquei muito triste, porque eu escutava um programa no rádio, um pastor, e ele falando no rádio, ele disse assim: ah, aquele homem matou, aquele homem fez isso, tem que tocar na cadeia, tem que botar ele numa cadeira elétrica, tem que ter no Brasil, tem que fuzilar. Eu confesso para os irmãos que eu me entristeci muito. Não foi fácil para mim perdoar aquele irmão que estava falando isso, porque eu, conhecendo a Escritura, eu sei que está errado isso. Verdade, Jesus. Se nós temos que pregar salvação, se nós temos que ganhar alma, eu era um perdido, alguém pregou para mim, eu reconheci meus erros. E se os irmãos quiserem me acompanhar, que fala sobre a salvação, se nós olharmos lá para João 5:28, a palavra de Deus nos diz assim: não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Tanto será julgado aquele que está vivo na vinda do Senhor, quanto aquele que estiver morto. O mundo lá fora pensa, ele diz assim: ah, morreu, tudo acabou-se. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que aqui é só uma passagem. Mas a palavra de Deus diz que vai ressuscitar os mortos, que o mar vai dar os seus mortos como grão de areia. Vai ser muitos. Muitos terão o corpo transformado. E se nós vermos lá em João 5:29, a palavra de Deus diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Não é eu que estou falando, irmãos, é a palavra de Deus. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. A vida é essa que Pedro aqui falou para Jesus. Essa é que aquele jovem renunciou quando ele não aceitou o que Jesus falou para ele. Essa, a vida eterna, irmãos. Que é para essa que nós lutamos. Aleluia. Aleluia. Porque senão será tudo em vão. Seria em vão eu seguir todos esses anos na casa de Deus e eu começar a esquecer tudo que eu era, do qual eu me livrei, do qual aquela carga que o Senhor tirou, e logo após eu começo à frente a juntar ela tudo de novo, voltar o ódio, a raiva. Porque se nós tivermos o ódio, a raiva, a palavra de Deus é bem clara que nós não vamos herdar o reino dos céus. A palavra é tão santa, irmãos, que ela não tem por onde nós escapar. Não existe. Nós temos mais é que perdoar o nosso irmão. Amém. Porque muitas vezes nós erramos, irmãos. Quem não erra? Todos nós erramos. Mas a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos perdoar o nosso irmão. Que todos nós somos sujeitos a ofender alguém. Com o dia a dia, com a luta. Quem de nós não tem algo para resolver no dia a dia? Aleluia. E ouvindo esse irmão falar tudo isso, eu me entristeci muito. Porque se nós estamos aqui para seguir a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, se nós conhecemos a Escritura e nós fizemos ao contrário, nós estaremos andando por caminhos errados. Nós estaremos tomando atalho, irmão. Então eu digo para ti, não tome atalho. Siga a palavra de Deus. Aleluia. Muitos estão se perdendo porque não estão seguindo mais a palavra de Deus. Eu sei que ela é dura, mas só ela, irmãos, levará nós para o céu. Só ela e mais ninguém. Não é irmão, não é pastor, não é ninguém. Mas uma coisa eu conheço na palavra de Deus também diz: que não queira ser mestre, que o julgamento desses será mais. A palavra de Deus que diz, irmãos. E se nós nos acompanhar em Romanos 6:23, a palavra de Deus nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Porque Jesus morreu por nós, irmãos. Foi para dar a vida eterna. E nós sabemos que Jesus nunca mudará. Jesus sempre vai ser o mesmo. Então a palavra de Deus, irmãos, aleluia, vai ser sempre a mesma. Ela nunca vai mudar.
Nós podemos mudar. Nós podemos mudar a maneira de muitas coisas, mas a palavra sempre vai continuar a mesma. Aleluia. E se nós nos olharmos lá, irmão, para João 5:39, diz assim a palavra de Deus: examine a Escritura, porque vós cuidai ter nela a vida eterna. A vida eterna. E são elas que de mim testificam. Aleluia. Amém. Examine as Escrituras. A Escritura, irmão, a palavra de Deus, é essa que nos levará para o céu. Se não fosse assim, irmãos, nós não olhávamos lá em Salmos, aonde Davi, o rei Davi, ele falou lá no Salmo 119, versículo 105. O que Davi falou nesse versículo? Ele falou assim, irmãos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Não tem por onde nós fugirmos. Não tem por onde nós sairmos. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é caminho para nós. O caminho é a palavra de Deus. Ela nunca vai mudar. Muitas igrejas estão se abrindo aí. Muitos evangelhos são pregados. Mas muitos não têm olhado para a palavra de Deus. Eles têm olhado para muitas coisas aqui da terra e ficarão presos aqui nela. Mas graças a Deus que nós estamos em um lugar que a palavra de Deus é pregada. Tem os erros, tem as falhas, tem, porque somos homens, somos carnais, erramos. Mas que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós, irmãos. Que nós vamos ter misericórdia do mundo lá fora. Que a palavra de Deus diz que nós devemos orar. Eu aprendi assim, que nós devemos orar para aqueles que estão perdidos, para que eles venham reconhecer a palavra de Deus e para que eles venham ter a vida eterna como nós. Aleluia. Não podemos mudar e pensar de outras maneiras, porque a palavra de Deus diz que nós entraremos no reino dos céus. Mas ninguém pode levar ninguém, irmãos. Nós não podemos levar nossos filhos, mas nós podemos orar por eles. Nós não podemos levar o nosso vizinho, mas nós podemos orar por eles. Aleluia. E será, irmãos, quando eles olham para nós, o que eles veem em nós? O que será que eles falam sobre nós? Eu sei que muitos aí têm falado de muitos. E quando eu vi aquele pastor falar aquilo, eu pensei: será que as coisas, o que está errado nisso? O que está errado em tudo isso? Aleluia. É nós, irmãos. Nós estamos errados. Estamos deixando de, às vezes, ouvir a palavra de Deus e seguir, examinar as Escrituras. Aleluia. De andar nesse caminho do qual o salmista falou. Aleluia. Mas que nós possamos parar, irmãos, e pensar e ver os nossos erros, o que nós temos errado, nós mesmos olharmos para nós, para os nossos erros, porque quando eu aceitei a Jesus, eu olhava para outras coisas, mas quando eu comecei a aprender a palavra de Deus, entender esta salvação para nós, essa salvação para a nossa família, está só nas Escrituras, irmãos. Eu agradeço em nome de Jesus por essas palavras. Amém.